Vamos lá, a gente vai aprender sobre a nossa saúde mental, a gente vai tocar de novo nesse ponto, porque realmente é uma preocupação muito grande. E não à toa, né? Esse é um momento delicado mesmo. E a gente conversa via Skype, hoje com a psicóloga especializada em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia Fenomenológico Existencial do Rio de Janeiro, que é a IFEM, Tatiane Mosso. Seja muito bem-vinda, é uma alegria te receber aqui, mesmo que via Skype, sinta-se à vontade em casa, viu? Muito obrigada pelo convite, Cláudia, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui com vocês e falando sobre saúde emocional, né? Perfeito. Nesse momento, como eu disse na introdução, a preocupação que eu vejo não só minha, mas geral, inclusive de todos os profissionais de saúde, até mesmo dos nossos governantes, é a saúde mental, né? E alguns psicólogos, psiquiatras já contribuíram aqui com o programa, mas eu queria reforçar essa contribuição e com essa possibilidade de conversar com você, eu sei que a gente vai fazer isso. Quais seriam os pontos principais para que a gente pudesse manter, de fato, a nossa saúde mental frente a tudo isso? Cláudia, eu acho que bacana a gente falar sobre isso, né? Muito importante e principalmente com essa temática que a gente vem falar um pouquinho hoje, que é com relação à ansiedade. Né? O país tem, o Brasil em si, né, tem o título inglório de ser o país mais ansioso do mundo, né? Isso não é bom, né? Praticamente 10% da população sofre com ansiedade, né? Então é tamanho a necessidade de a gente falar sobre a ansiedade, sobre a saúde emocional. Então eu queria falar um pouquinho sobre a ansiedade, né, com o público hoje. Perfeito. Então vamos lá, a ansiedade, né? O que é? Vamos começar falando sobre o que é a ansiedade, né? A ansiedade costuma ser uma reação ao estresse, né? O estresse que acaba sendo gerado por uma tensão que nós sentimos normalmente frente a uma situação de insegurança, de um medo do que está por vir, né? Eu digo sempre assim, o medo, ele é importante em certa medida na vida da gente, porque é justamente o que faz a gente se adaptar, né? E até para a questão da sobrevivência, olha só. Então, é por medo, né? Por exemplo, de um acidente que a gente olha para os dois lados antes de atravessar a rua, né? É por medo da gente se contaminar com um vírus ou contaminar alguém que a gente ama, né? Que a gente se protege hoje em dia, né? Frente a essa situação da pandemia, com as máscaras, higieniza as mãos. Então, o medo, ele é importante, né? Mas em algumas proporções, né? Então, o que é o medo? O medo, ele é com relação a algo que está acontecendo nesse momento, né? Com uma ameaça atual, real. Já a ansiedade vem no contraponto, né? Que é com relação ao futuro, ao que está por vir, né? A ansiedade, em certa medida, ela é esperada. Todo mundo, em certa medida, se sente um pouco ansioso, né, Cláudia? E eu acho que vale a gente falar disso, assim. A ansiedade esperada é aquela ansiedade frente a algo novo. Então, um primeiro dia de emprego, né, no trabalho, por exemplo, um primeiro dia de aula, né? Tudo isso que, de alguma forma, deixa a gente um pouco mais inseguro, né? Traz essa situação de ansiedade, né? É do que está por vir. A gente pensa, será que vai ser bacana o meu primeiro dia de emprego? Como será que vai ser? Isso traz uma questão da ansiedade pra gente. Por outro lado, tem aquela ansiedade um pouco mais leve, assim, mais fluida, que é a ansiedade da euforia, né? Que é, por exemplo, não vejo a hora de chegar o meu aniversário ou de chegar as minhas férias, né? Então, isso é um outro tipo de ansiedade também que a gente pode pensar e que a gente vive no nosso dia a dia, né? Então, essa ansiedade, de alguma forma, frente àquilo que é novo, né? Que não nos é muito familiar, ou frente a uma situação desejada, né? Essa ansiedade eufórica, isso, em certa medida, é esperado na vida da gente, né? Eu acho que a questão justamente é quando isso toma grandes proporções. Exato. E agora, em alguns casos, ela tomou grandes proporções, né? O que a gente pode fazer para lidar melhor ou para diminuir essa ansiedade? Pois tomou grandes proporções, né? Eu acho que a gente vive justamente com a questão da pandemia e tudo mais, uma situação de insegurança, né? E a gente fica muito projetado nisso, né? A gente tem o nosso país, não só o nosso país, mas o tempo em que a gente vive tem um senso de urgência, né? É tudo para ontem, então a gente vive já pensando no futuro. Né? Como vai ser, né? Eu acho que uma movimentação muito significativa para a gente fazer nesse momento é justamente se voltar um pouquinho mais para o agora.
agora. Né? Assim, então, de que forma eu posso cuidar um pouco mais de mim nesse momento, né? À medida que a gente está dizendo que a ansiedade é algo que está pensando lá na frente, que está pensando no futuro, né? Cabe a nós esse movimento que não é fácil, né? Mas de entender quais são aqueles gatilhos, né? Aquelas coisas que despertam na gente, em certa medida, a ansiedade. E isso, Cláudia, é muito particular, né? Cada pessoa vai experimentar a ansiedade de uma forma diferente, né? O gatilho é sempre muito particular para cada um. Eu digo que é como a automedicação, por exemplo, né? Se todo mundo toma um remédio para dor de cabeça, né, ele vai diminuir o sintoma. Se eu não entender de onde vem essa dor de cabeça, se for uma dor de cabeça por uma questão estomacal, por exemplo, eu vou diminuir o sintoma, mas eu não vou conseguir curar isso, né? E o sintoma vai voltar. Né? Então, a ansiedade, de alguma forma, também é importante a gente fazer a identificação desse gatilho, não só para que a gente não sinta os sintomas da ansiedade, mas para que a gente possa cuidar disso de forma efetiva, né? E aí, para isso, a gente precisa ou uma caminhada solo, né? Entendendo um pouco dos nossos medos, das nossas inseguranças, ou também fazer isso com a ajuda de um profissional. Existem profissionais hoje qualificados atendendo online. Eu tenho ouvido até que tem alguns atendimentos gratuitos. É verdade isso? Sim, é verdade isso, né? É regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia Inclusive, né? A questão do atendimento online, que hoje ele vem sendo divulgado como telemedicina, né? Então, existem inclusive plataformas bastante seguras para que esse atendimento seja realizado, né? Eu, por exemplo, tenho utilizado disso e é uma ferramenta que a gente, na prática, vê que funciona super bem, né? É uma forma também do paciente, né? Da pessoa que procura, daquela pessoa que se sente ansiosa, né, possa ter um pouco de conforto, né? Algumas universidades já oferecem esse serviço gratuito há algum tempo, né? Hoje em dia existe também uma mobilização, alguns grupos de profissionais, né, que a gente às vezes consegue encontrar até através das redes sociais, que oferecem, né, esse atendimento gratuito para a população, claro que com disponibilidade às vezes mais reduzida de agenda, mas é super possível sim e vale muito a pena. Perfeito. Agora, em termos gerais, as pessoas gostam sempre daquelas dicas, né? Tá, mas eu vou procurar, eu vou tentar, mas hoje eu consigo, de alguma forma, melhorar essa minha ansiedade? Existem coisas que a gente pode fazer para dar aquela melhorada instantânea? Pois aí vem de novo a nossa ansiedade para melhora, o nosso senso de urgência, né? Eu acho que isso é o que é muito significativo com relação a isso que a gente vive, né? A gente espera que as coisas possam se resolver de uma forma mais urgente e nem sempre isso é possível, né? Mas a gente pode sempre buscar ir melhorando a cada vez. Mas tem sim, né, Cláudia? Acho que a sua pergunta é muito válida, porque assim, de onde partir, né? O que a gente faz imediatamente? Então, quando a gente fala que a ansiedade é estar muito disposta para o futuro, acho que vale a gente voltar um pouquinho, né, para o agora. Algumas coisas que são muito valiosas, né? A ansiedade ela acaba trazendo muito a sensação de sudorese, então aquele suorzinho, né? Às vezes um pouquinho de taquicardia e alguns desses sintomas a gente acaba conseguindo controlar com uma respiração mais lenta, mais calma, né? Devagar, isso funciona bastante. Que cada um possa se conectar um pouco com aquilo que não é o problema em si, né? Mas que faz se sentir um pouco bem, né? Para que então a gente possa depois olhar para aqueles nossos medos, para aquilo que deixa a gente ansioso, de uma forma um pouco mais leve, né? Então eu acho que inicialmente a gente pensar que essa procura, né, por acalmar um pouco o coração, né, assim, por se conectar mais com a gente mesmo, com práticas que são significativas e que vão desacelerando um pouco a gente, isso é muito fundamental e para um início, né, dessa busca por diminuição da ansiedade vale muito a pena. Ok. Tem gente que já mandou pergunta querendo saber se ficar assistindo séries, filmes, ou seja, saindo de certa forma da realidade, ajuda para a diminuição da ansiedade ou não? Pois ajuda algumas pessoas, né? Nem todos, né? Mas sim, pode ser significativo por um momento, né? A questão depois a gente tem que voltar.
né? A gente tem que voltar para a realidade. Então, eu acho que um pouco a gente precisa desses descansos, né, Cláudia? Da gente sair, parar de pensar um pouco no problema, né? Relaxar um pouco, respirar um pouco, se curtir um pouco, se cuidar, assistir um programa que a gente gosta, né? Ou uma série que a gente gosta. Isso é muito valioso e faz bem para a gente, né? E de fato, quando a gente está se sentindo bem, né? Isso transborda. Parece que os nossos problemas até diminuem um pouco, né? Isso é muito real. Então, sim, eu acho que é muito valioso, né? Mas lembrando que quando a gente voltar para o problema, já mais descansadinho, já mais relaxado, né? Que a gente possa cuidar dele, então, para que ele vá embora de vez e não permaneça ali com a gente. Ou seja, resumindo, o que eu estou entendendo é que algumas pessoas lidam muito bem com uma fase difícil como essa e a gente pode lidar muito bem com essa fase se a gente revisitar aí o que é que está impulsionando essa ansiedade. É isso? Perfeito, exatamente isso. A insegurança, né, que é o que desperta normalmente a ansiedade na gente, esse medo do que está por vir, isso é uma coisa que sempre vai acontecer, né, Cláudia? Porque coisas vão acontecendo na vida da gente o tempo todo. Talvez nunca vai chegar um momento que a gente vai dizer, nossa, agora tá tudo bem, agora tá tudo tranquilo, né? Porque as coisas vão mudando, né? Então, essa ansiedade, em certa medida, ela vai ser sempre presente. Então, isso a gente precisa se acostumar um pouquinho, né? Perfeito. Mas que isso não se torne para a gente um peso, que a gente possa se relacionar com essa ansiedade de uma forma mais favorável, né? Assim, bom, já que eu estou me sentindo ansiosa, e eu acho que isso é uma dica também valiosa, né, para o telespectador, as pessoas que estão assistindo a gente. O que eu posso fazer quando eu me sinto muito ansiosa, né? Bom, se eu tenho, por exemplo, uma prova, e eu estou muito ansiosa por conta de uma prova que eu vou fazer, né? Eu tenho como saber o resultado da prova antecipadamente? Não, né? Isso que deixa a gente ansiosa. Né? Mas então o que eu posso fazer nesse momento para me acalmar um pouco com essa tensão? Talvez eu possa estudar, buscar um pouco mais conhecer daquela temática, né, para a qual eu vou me colocar em prova, né? Isso acalma, né? Isso tranquiliza. Então é um exercício da gente olhar não para aquilo que a gente não consegue dar conta, né? Mas olhar também para o que é o nosso possível, né? O que a gente pode fazer? Às vezes a gente fica tão no problema que a gente não volta e olha um pouquinho, talvez tenha uma solução meio desajeitada, mas tem ali com a gente. Muito bom. Muito obrigada, doutora Tatiane Mosso, psicóloga. Ela está no WhatsApp 11 98106 6296, o Instagram Tatiane Mosso Psicóloga e o site é clinicatatianemosso.com.br. Foi uma alegria conhecê-la e poder conversar um pouquinho e aprender contigo. Uma ótima tarde e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, viu, Cláudia? Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada.